Você está ouvindo o canal Livroterapia, audiobook O Cérebro que se Transforma, de Norman Doidge. Capítulo 7. Dor. O lado sombrio da plasticidade. Quando queremos aperfeiçoar nossos sentidos, a neuroplasticidade é uma bênção, mas quando trabalha a serviço da dor, a plasticidade pode ser uma maldição. Nosso guia para a dor é um dos cientistas neuroplásticos mais inspiradores, Ramachandran Vilayanur. Ramachandran nasceu em Madras, na Índia. É neurologista, tem origem hindu e é um orgulhoso herdeiro da ciência do século XIX, que enfrenta dilemas da pesquisa do século XXI. Ramachandran é médico, especialista em neurologia, com doutorado em psicologia. Conhecemos-nos em San Diego, onde ele dirige o Centro para o Estudo do Cérebro e da Cognição, da Universidade da Califórnia. Rama tem cabelos pretos e ondulados e usa uma jaqueta de couro preta. Sua voz troveja. Seu sotaque é britânico, mas quando ele fica empolgado, os RS soam como um rufar de tambores. Enquanto muitos cientistas neuroplásticos trabalham para ajudar as pessoas a desenvolver ou recuperar habilidades, ler, movimentar-se ou superar deficiências de aprendizado, Ramachandran usa a plasticidade para reconfigurar o conteúdo de nossa mente. Ele mostra que podemos reestruturar nosso cérebro por meio de tratamentos comparativamente breves e indolores que usam a imaginação e a percepção. Seu consultório não é cheio de dispositivos de alta tecnologia, mas de aparelhos simples do século XIX, as pequenas invenções que atraem as crianças para a ciência. Há um estereoscópio, instrumento óptico que faz com que duas imagens da mesma cena pareçam tridimensionais. Há um dispositivo magnético que antigamente era usado para tratar histeria. Alguns espelhos deformadores de parques de diversões, lentes de aumento antigas, fósseis e o cérebro fixado de um adolescente. Também há um busto de Freud, uma pintura de Darwin e alguma arte indiana voluptuosa. Este só podia ser o consultório de um homem, o Sherlock Holmes da neurologia moderna, o Sr. Ramachandran. Ele é um detetive resolvendo mistérios caso a caso, como se desconhecesse completamente que a ciência moderna agora é ocupada por grandes estudos estatísticos. Ele acredita que os casos individuais têm tudo a contribuir para a ciência, como afirma. Imagine se eu apresentasse um porco a um cientista cético, insistindo que ele podia falar inglês. Depois, acenasse com a mão e o porco falasse inglês. Não faria sentido algum o cético argumentar. Mas é só um porco, Ramachandran. Mostre-me outro e poderei acreditar em você. Ele mostrou repetidamente que explicar extravagâncias neurológicas pode lançar uma luz sobre o funcionamento de cérebros normais. Odeio as multidões na ciência, diz ele. Também não lhe agradam as grandes reuniões científicas. Eu digo aos meus alunos: quando vocês forem a essas reuniões, vejam que direção todos estão seguindo. Assim, poderão pegar a direção contrária. Não fiquem seguindo o bonde. Desde os 8 anos, conta-me Ramachandran, ele evitava esportes e festas e pulava de uma paixão para outra. Paleontologia. Ele coletava fósseis raros em campo. Conquilologia. O estudo das conchas marinhas. Entomologia. Tinha um carinho especial por besouros. E botânica. Cultivava orquídeas. Sua biografia está espalhada por seu consultório, na forma de belos objetos naturais, fósseis,
conchas, insetos e flores. Se não fosse neurologista, disse ele, seria um arqueólogo estudando as antigas Sumérias, Mesopotâmia ou o Vale do Hindu. Esses interesses, tipicamente vitorianos, revelam seu gosto pela ciência deste período, a era de ouro da taxonomia, quando aprendemos muito pelo mundo, usando o olho nu e o trabalho de detetive darwinista, para catalogar variações e excentricidades da natureza e elaborando-as em teorias amplas que explicam os grandes temas do mundo vivo. Ramachandran aborda a neurologia da mesma maneira. Em sua pesquisa inicial, ele investigou pacientes que viviam ilusões mentais. Estudou pessoas que, depois de lesões cerebrais, começaram a acreditar que eram profetas, bem como outras que, sofrendo de síndrome de Capgras, passaram a acreditar que os pais e os cônjuges eram impostores, réplicas exatas dos verdadeiros entes queridos. Estudou ilusões de ótica e os pontos cegos do olho, enquanto tentava entender o que acontecia em cada uma dessas doenças. Em geral, sem o uso da tecnologia moderna, ele lançou uma nova luz sobre como o cérebro normal funciona. Tenho um desprezo, diz ele, por equipamento complicado, porque se leva muito tempo para aprender a usá-los, e desconfio quando a distância entre os dados brutos e a conclusão final é grande demais. Isso dá muita oportunidade para manipular os dados, e os seres humanos são notoriamente suscetíveis à autoilusão, sejam cientistas ou não. Ramachandran pega uma grande caixa quadrada com um espelho na vertical por dentro, que parece uma caixa de mágica para crianças. Usando esta caixa e seus insights sobre a plasticidade, ele resolveu o mistério secular dos membros fantasmas e da dor crônica que eles engendram. Existem muitas dores fantasmas que nos atormentam por motivos que não compreendemos e que chegam não sabemos de onde, dores sem endereço de remetente. Lord Nelson, o almirante britânico, perdeu o braço direito em um ataque a Santa Cruz em 1897. Logo em seguida, assinala Ramachandran, começou a viver nitidamente a presença do braço, um membro fantasma que ele podia sentir, mas não podia ver. Nelson concluiu que sua presença era a prova direta da existência da alma. Raciocinando que se um braço pode existir depois de ser removido, então toda a pessoa pode existir depois da aniquilação do corpo. Os membros fantasmas são problemáticos porque originam uma dor fantasma crônica em 95% dos amputados. Em geral, persistindo por toda a vida. Mas como eliminar uma dor em um órgão que não está ali? As dores fantasmas atormentam soldados amputados e pessoas que perderam membros em acidentes, mas também fazem parte de uma classe maior de dores misteriosas que confundiram os médicos por milênios, porque eles não encontravam uma origem definida para a dor. Mesmo depois de cirurgias de rotina, algumas pessoas ficam com dores pós-operatórias igualmente misteriosas, que duram a vida toda. A literatura científica sobre a dor inclui histórias de mulheres que sofrem de cólicas menstruais e dores do parto mesmo depois do seu útero ter sido removido, de homens que ainda sentem dor de úlcera depois de seccionados a úlcera e seu nervo, e de pessoas que ficam com dor retal e hemorroidal crônica depois que o reto foi removido. Há histórias de pessoas cuja bexiga foi retirada e ainda têm uma necessidade urgente e dolorosa de urinar. Tais episódios são compreensíveis se nos lembrarmos de que também são dores fantasmas, resultado da amputação de órgãos internos. A dor normal, a dor aguda, nos alerta para uma lesão ou doença, enviando ao cérebro um sinal que diz: é aqui que você está ferido, cuide disso.
Mas às vezes, uma lesão pode danificar tanto os nossos tecidos corporais como os nervos em nossos sistemas de dor, resultando em uma dor neuropática, para a qual não há causa externa. Nossos mapas da dor ficam danificados e enviam alarmes falsos incessantes, fazendo-nos acreditar que o problema está em nosso corpo, quando ele está em nosso cérebro. Muito tempo depois de o corpo se curar, o sistema da dor ainda dispara e a dor aguda continua a se manifestar. A ideia de membro fantasma foi proposta pela primeira vez por Silas Mitchell, médico norte-americano que tratou dos feridos de Gettysburg e ficou intrigado com uma epidemia de fantasmas. Os braços e pernas feridos de soldados da Guerra Civil ficavam muitas vezes gangrenados e, numa época anterior aos antibióticos, a única maneira de salvar a vida do soldado era amputar o membro antes que a gangrena se espalhasse. Logo, os amputados começavam a relatar que esses membros tinham voltado para assombrá-los. Mitchell chamou essas experiências de fantasmas sensoriais. Depois, passou a chamá-las de membros fantasmas. Em geral, são entidades muito vivas. Os pacientes que perderam braços às vezes podem senti-los gesticulando enquanto falam, acenando para os amigos ou estendendo-se espontaneamente para atender ao telefone. Alguns médicos pensavam que o fantasma era fruto de um pensamento fantasioso, uma negação da perda dolorosa de um membro, mas a maioria supôs que as terminações nervosas na extremidade do coto do membro perdido estavam sendo estimulados ou irritadas pelo movimento. Alguns médicos tentaram lidar com os fantasmas por meio de amputações seriadas, cortando ainda mais os membros e nervos, na esperança de que o fantasma desaparecesse. Mas depois de cada cirurgia, eles ressurgiam. Ramachandran ficou curioso com os fantasmas desde a faculdade de medicina. E um dia, em 1991, leu o artigo de Tim Pons e Edward Taub sobre as últimas operações nos macacos de Silver Spring. Como o leitor deve se lembrar, Pons mapeou os cérebros dos macacos que tiveram todo o input sensorial dos braços para o cérebro eliminado por deaferentação e descobriu que o mapa cerebral do braço, em vez de desaparecer, tornara-se ativo e agora processava inputs da face. O que poderia ser esperado, porque, como mostrou Penfield, os mapas da mão e da face são adjacentes. Ramachandran de imediato pensou que a plasticidade podia explicar os membros fantasmas, porque os macacos de Taub e os pacientes com braços fantasmas eram semelhantes. Os mapas cerebrais dos macacos e dos pacientes tinham sido privados de estímulos dos membros. Seria possível que os mapas da face de amputados tivessem invadido os mapas de seus braços ausentes, de modo que quando o amputado era tocado na face, sentia o braço fantasma? E onde? Perguntou-se Ramachandran. Os macacos de Taub sentiam isso quando sua face era tocada. Na face ou em seu braço deaferentado? Tom Sorenson, um pseudônimo, tinha apenas 17 anos quando perdeu o braço em um acidente de carro. Enquanto era lançado no ar, ele olhou para trás e viu sua mão, decepada do corpo, ainda segurando o estofamento do banco. O que restava de seu braço teve de ser amputado pouco abaixo do cotovelo. Cerca de 4 semanas depois, ele começou a perceber um membro fantasma que fazia muitas coisas que o braço costumava fazer. Estendia-se por reflexo para evitar uma queda ou para acariciar o irmão mais novo. Tim tinha outros sintomas, inclusive um que realmente o aborrecia. Tinha uma coceira na mão fantasma que ele não conseguia aliviar. Ramachandran soube da amputação de Tom por colegas e pediu para trabalhar com ele, para testar sua teoria de que os fantasmas eram causados
por mapas cerebrais reestruturados. Ele colocou uma venda em Tom. Depois, tocou partes do tronco de Tom com um cotonete, perguntando-lhe o que ele sentia. Quando chegou ao rosto de Tom, este lhe disse que sentia o toque ali, mas também no fantasma. Quando Ramachandran tocou o lábio superior de Tom, ele sentiu ali, mas também no dedo indicador do braço fantasma. Ramachandran descobriu que quando tocava outras partes da face de Tom, ele sentia em outras partes da mão fantasma. Quando Ramachandran colocou uma gota de água quente na bochecha de Tom, ele sentiu uma gota quente descendo pelo rosto e também pelo membro fantasma. E depois de alguma experimentação, Tom descobriu que finalmente podia aliviar a coceira intransigente que há tanto tempo o atormentava, esfregando a bochecha. Depois do sucesso com o cotonete, Ramachandran partiu para a alta tecnologia com um exame do cérebro chamado MEG, ou magnetoencefalografia. Mapeando o braço e a mão de Tom, o exame confirmou que seu mapa da mão agora era usado para processar sensações faciais. Os mapas da mão e do rosto tinham se mesclado. A descoberta de Ramachandran, no caso de Tom, de início controversa entre os neurologistas clínicos, que duvidavam de que os mapas cerebrais fossem plásticos, é amplamente aceita hoje. Estudos de neuroimagem feitos por uma equipe alemã que trabalhou com Taub também confirmaram uma correlação entre o nível de mudança plástica e o grau de dor fantasma que as pessoas experimentam. Ramachandran desconfiava fortemente que um motivo para a invasão dos mapas é que o cérebro faz brotar novas conexões. Quando uma parte do corpo é perdida, acredita ele, seu mapa cerebral sobrevivente tem fome de estímulo e libera fatores de crescimento nervoso que convidam neurônios de mapas próximos a crescer pequenas ramificações para eles. Normalmente, essas pequenas ramificações se ligam a nervos semelhantes. Nervos para o tato se ligam a outros nervos para o tato. Mas nossa pele transmite muito mais do que o tato. Tem receptores distintos que detectam temperatura, vibração e dor. Cada um deles, com suas próprias fibras nervosas, viajando até o cérebro, onde estão seus próprios mapas, alguns dos quais muito próximos uns dos outros. Às vezes, depois de uma lesão, pode haver erros de cruzamento, já que os nervos para o tato, a temperatura e a dor ficam bem próximos. Assim, Ramachandran perguntou-se: uma pessoa que é tocada, nos casos de cruzamento, sentiria dor ou calor? Pode uma pessoa que foi aflorada na face sentir dor num braço fantasma? Outro motivo para que os fantasmas sejam imprevisíveis e causem tantos problemas é que os mapas cerebrais são dinâmicos e sempre se alteram, mesmo em circunstâncias normais. Como mostrou Merzenich, os mapas da face tendem a se deslocar um pouco no cérebro. Os mapas fantasmas se movem porque seu input foi radicalmente alterado. Ramachandran e outros, entre eles Taub e seus colegas, mostraram com exames repetidos de mapas cerebrais que os contornos de fantasmas e seus mapas estão constantemente mudando. Ele pensa que um motivo para as pessoas terem dor fantasma é que quando um membro é amputado, seu mapa não só encolhe, mas fica desorganizado e para de funcionar corretamente. Nem todos os fantasmas são dolorosos. Depois que Ramachandran publicou suas descobertas, amputados começaram a procurá-lo. Vários amputados de perna contaram, com muita vergonha, que quando fazem sexo, em geral, experimentam os orgasmos nas pernas e pés fantasmas. Um homem confessou que, como sua perna e seu pé eram muito maiores do que os genitais, o orgasmo era muito maior do que antes. Embora esses pacientes pudessem ter sido descartados por terem uma imaginação demasiado rica, Ramachandran argumentou que suas alegações tinham sentido
do ponto de vista neurocientífico. O mapa cerebral de Penfield mostra que os genitais ficam perto dos pés, e como os pés não recebem mais input, os mapas genitais podem invadir os mapas dos pés. E assim, quando os genitais têm prazer, o mesmo acontece com o pé fantasma. Ramachandran começou a se perguntar se a preocupação erótica de uma pessoa com os pés, ou os fetiches por pés, não se deveria em parte à proximidade dos pés e dos genitais no mapa cerebral. Outros enigmas eróticos foram solucionados. Um médico italiano, Salvatore Agliotti, contou que algumas mulheres que fizeram mastectomia têm excitação sexual quando as orelhas, as clavículas e o externo são estimulados. Os três estão próximos dos mamilos no mapa cerebral. Alguns homens com carcinoma de pênis que tiveram o pênis amputado experienciam não só um pênis fantasma, mas também ereções fantasma. À medida que examinava mais amputados, Ramachandran aprendeu que cerca de metade deles tinha a desagradável sensação de que seus membros fantasmas estavam paralisados, pendurados numa posição fixa ou presas em cimento. Outros sentiam que estavam carregando um peso morto. Não há só imagens de membros paralisados, sendo congeladas no tempo, mas, em alguns casos terríveis, a agonia original de perder um membro é travada. Quando granadas explodem em mãos de soldados, eles podem desenvolver uma dor fantasma que repete interminavelmente um momento doloroso da explosão. Ramachandran conheceu uma mulher cujo polegar congelado foi amputado e cujo fantasma congelou a dor agonizante. As pessoas são torturadas por lembranças fantasmas de gangrena, unha encravada, bolhas e cortes sentidos no membro antes de ser amputado, em especial se a dor existia no momento da amputação. Esses pacientes vivem tal agonia não como lembranças tênues da dor, mas como se acontecesse no presente. Às vezes, um paciente pode se ver livre de dor por décadas e então um acontecimento, talvez uma agulha inserida em um ponto gatilho, reativa a dor meses ou anos depois. Quando Ramachandran analisou as histórias de pessoas com braços dolorosos e paralisados, descobriu que todas ficaram com os braços em tipóias ou gessos por vários meses antes da amputação. Os mapas cerebrais agora pareciam registrar o tempo todo as posições fixas do braço, pouco antes da amputação. Ele começou a desconfiar de que era o próprio fato de um membro não existir que permitia a sensação persistente de paralisia. Normalmente, quando o centro motor cerebral envia um comando para mover um braço, o cérebro recebe feedback de vários sentidos, confirmando que a ordem foi executada. Mas o cérebro de uma pessoa sem um membro nunca recebe confirmação de que o braço se moveu, uma vez que não existem nem o braço, nem os sensores de movimento do braço para dar esse feedback. Assim, o cérebro fica com a impressão de que o braço está paralisado. Como o braço ficou preso num gesso ou tipóia por meses, o mapa cerebral desenvolveu uma representação do braço como imóvel. Quando o braço foi removido, não havia novo input para alterar o mapa cerebral. Assim, a representação mental do membro como fixo ficou paralisada no tempo, uma situação semelhante à paralisia aprendida que Taube descobriu em pacientes de derrame. Ramachandran passou a acreditar que a ausência de feedback causa não só fantasmas paralisados, mas a dor fantasma. O centro motor do cérebro pode enviar comandos para os músculos da mão se contraírem, mas sem receber feedback, confirmando que a mão se mexeu. Aumenta o comando, como quem diz: aperte, você não está apertando bastante. Ainda nem tocou a palma. Aperte o máximo que puder. Esses pacientes sentem as unhas cravando na palma das mãos, embora o aperto real causasse dor
Quando o braço estava presente, esse aperto imaginário evoca a dor porque a contração máxima e a dor estão associados na memória. Ramachandran fez em seguida uma pergunta mais ousada: se a paralisia e a dor fantasmas podem ser desaprendidas. Era o tipo de pergunta que psiquiatras, psicólogos e psicanalistas podiam fazer. Como mudar uma situação que tem uma realidade psíquica, mas não material? O trabalho de Ramachandran começava a dissipar a fronteira entre a neurologia e a psiquiatria, realidade e ilusão. Ramachandran teve então a ideia digna de um mago, de combater uma ilusão com outra. E se pudesse mandar sinais falsos ao cérebro para fazer o paciente pensar que um membro inexistente estava se mexendo? Essa pergunta o levou a inventar uma caixa com espelho projetada para enganar o cérebro do paciente. Mostraria a ele a imagem especular de sua mão boa, a fim de fazê-lo acreditar que a mão amputada tinha renascido. A caixa de espelho é do tamanho de uma caixa de bolo grande, sem a tampa, e é dividida em 2 compartimentos, um à esquerda, outro à direita. Há 2 buracos na frente da caixa. Se a mão esquerda do paciente foi amputada, ele coloca a mão direita pelo buraco, no compartimento da direita. Depois, é solicitado a imaginar colocar a mão fantasma no compartimento da esquerda. A divisória que separa os 2 compartimentos é um espelho vertical virado para a mão boa. Como a caixa não tem tampa, o paciente pode, inclinando-se um pouco para a direita, ver a imagem especular da sua mão direita, que parecerá ser a esquerda, como era antes da amputação. À medida que ele move a mão direita de um lado a outro, a mão esquerda renascida também parece se mexer, sobreposta à mão fantasma. Ramachandran esperava que o cérebro do paciente pudesse ter a impressão de que o braço fantasma estava se mexendo. Para encontrar participantes para testar sua caixa, Ramachandran colocou anúncios enigmáticos no jornal da cidade. Precisa-se de amputados. Philip Martinez respondeu. Cerca de uma década mais cedo, Philip fora lançado da motocicleta enquanto andava a 70 km por hora. Todos os nervos, que vão da mão e do braço esquerdo à coluna, foram dilacerados pelo acidente. Seu braço ainda estava preso ao corpo, mas nenhum nervo funcional mandava sinais da espinha para o braço, e nenhum nervo entrava na espinha para transmitir a sensação ao cérebro. O braço de Philip era mais do que inútil, era um fardo imóvel que ele tinha de manter numa tipóia, e ele, por fim, preferiu ter o braço amputado. Mas ele ficou com uma dor fantasma terrível no cotovelo fantasma. O braço fantasma também parecia paralisado, e ele tinha a sensação de que podia aliviar a dor se pudesse movê-lo de algum modo. Esse dilema o deprimia tanto que ele pensou em se matar. Quando Philip colocou o braço bom na caixa com espelho, não só começou a ver o fantasma se mexer, como o sentiu se mexendo pela primeira vez. Maravilhado e tomado de alegria, Philip disse que sentiu que o braço fantasma estava plugado de novo, mas no momento em que parava de olhar a imagem especular ou fechava os olhos, o fantasma se paralisava. Ramachandran deu a Philip a caixa para levar para casa, para praticar, na esperança de que Philip pudesse desaprender sua paralisia, estimulando uma mudança plástica que reestruturasse seu mapa cerebral. Philip usou a caixa por 10 minutos por dia, mas ainda parecia funcionar apenas quando os olhos estavam abertos, vendo a imagem especular da sua mão boa. Então, depois de 4 semanas, Ramachandran recebeu um telefonema animado de Philip. Não só o braço fantasma se desparalisara permanentemente, como tinha sumido, mesmo quando ele não usava a caixa. Foi-se também o cotovelo fantasma e a dor excruciante. Só ficaram dedos fantasma indolores pendurados de seu ombro. Ramachandran, o ilusionista neurológico, tinha se tornado o primeiro médico
a realizar uma operação aparentemente impossível, a amputação bem-sucedida de um membro fantasma. Ramachandran usou sua caixa com vários pacientes, e cerca de metade deles perdeu a dor fantasma. Desparalisou seus fantasmas e começou a sentir controle sobre eles. Outros cientistas também observaram uma melhora nos pacientes que treinavam com a caixa. Exames do cérebro, por IRMF, mostram que à medida que esses pacientes melhoram, os mapas motores relativos aos fantasmas aumentam. O encolhimento do mapa que acompanha a amputação é revertido, e os mapas sensoriais e motores se normalizam. A caixa com espelho parece curar a dor, alterando a percepção do paciente de sua imagem corporal. É uma descoberta extraordinária, porque lança luz sobre como nossa mente funciona e sobre como vivemos a dor. A dor e a imagem corporal estão estreitamente relacionadas. Sempre vivemos a dor como projetada no corpo. Quando você estica as costas, diz: minhas costas estão me matando. E não, meu sistema de dor está me matando. Mas como mostram os fantasmas, não precisamos de uma parte do corpo, nem de receptores da dor para sentir dor. Precisamos apenas de uma imagem corporal produzida por nossos mapas cerebrais. As pessoas com membros reais, em geral, não percebem isso, porque as imagens corporais de nossos membros são perfeitamente projetadas em nossos membros reais, impossibilitando distinguir nossa imagem corporal de nosso corpo. Seu corpo é um fantasma, diz Ramachandran, um fantasma que seu cérebro construiu por pura conveniência. As imagens corporais distorcidas são comuns e demonstram que há uma diferença entre a imagem corporal e o corpo em si. As anoréxicas consideram seus corpos gordos, mesmo quando estão à beira da inanição. As pessoas com imagens corporais distorcidas, um problema chamado distúrbio dismórfico corporal, podem experimentar como defeituosa uma parte do corpo que está perfeitamente dentro do normal. Elas pensam que suas orelhas, o nariz, os lábios, seios, pênis, vagina ou coxas são grandes ou pequenos demais, ou simplesmente errados, e sentem uma vergonha imensa. Marilyn Monroe se via com muitos defeitos corporais. Essas pessoas, em geral, procuram a cirurgia plástica, mas ainda se sentem deformadas depois das operações. O que elas precisam é de cirurgia neuroplástica para mudar sua imagem corporal. O sucesso de Ramachandran com a reconexão de fantasmas sugeriu que podia haver maneiras de reestruturar imagens corporais distorcidas. Para entender melhor o que ele queria dizer por imagem corporal, perguntei-lhe se podia demonstrar a diferença entre isso, um construto mental, e o corpo material. Pegando uma espécie de mão de borracha falsa vendida em lojas de brinquedos, ele me fez sentar a uma mesa e colocou a mão falsa nela, os dedos em paralelo com a beira da mesa na minha frente, a cerca de 3 centímetros da beira. Disse-me para colocar a mão na mesa, em paralelo com a mão falsa, mas a cerca de 20 centímetros da beira da mesa. Minha mão e a mão falsa estavam perfeitamente alinhadas, apontando na mesma direção. Depois, ele colocou uma cartolina entre a mão falsa e a minha, de modo que eu só pudesse ver a falsa. Em seguida, com a mão, ele tocou na mão falsa, enquanto eu olhava. Com a outra mão, ele ao mesmo tempo tocou minha mão, escondida por trás da cartolina. Quando ele tocava o polegar falso, tocava meu polegar. Quando deu um tapinha no dedo mínimo falso 3 vezes, fez o mesmo com o meu dedo mínimo, no mesmo ritmo. Quando tocou o dedo médio da mão falsa, tocou o meu dedo médio. Momentos depois, desapareceu a sensação de que minha própria mão estava sendo tocada e comecei a ter a sensação de que o toque vinha da mão falsa. A mão de brinquedo tinha se tornado parte da minha imagem corporal. Esta ilusão funciona segundo o mesmo princípio
que nos leva enganosamente a pensar que os bonecos de ventríloco ou desenhos animados e atores de cinema nos filmes estão realmente falando, porque os lábios se mexem em sincronia com o som. Depois, Raman Chandran fez um truque ainda mais simples. Disse-me para colocar a mão direita embaixo da mesa, para que a mão ficasse escondida. Depois, deu um tapinha no tampo da mesa com a mão, enquanto com a outra dava um tapinha na minha mão embaixo da mesa, onde eu não pudesse ver, num ritmo idêntico. Quando alterava o local onde batia no tampo da mesa, um pouco para a esquerda ou direita, ele movia a mão por baixo da mesa exatamente da mesma maneira. Depois de alguns minutos, parei de sentir que ele batia na minha mão embaixo da mesa e, por mais incrível que pareça, comecei a sentir que a imagem corporal da minha mão tinha se fundido com o tampo da mesa, de modo que a sensação de ser tocado parecia vir da mesa. Ele tinha criado uma ilusão. Minha imagem corpórea se expandira e incluía um móvel. Raman Chandran conectou pacientes a um galvanômetro de resposta cutânea, que mede as respostas ao estresse durante esse experimento da mesa. Depois de tocar no tampo da mesa e na mão do paciente sob a mesa, até que sua imagem corporal incluísse a mesa, ele pegava num martelo e batia com força no tampo. A resposta ao estresse ia ao teto, como se Raman Chandran tivesse esmagado a mão verdadeira do paciente. Segundo Raman Chandran, a dor, como a imagem corporal, é criada pelo cérebro e projetada no corpo. Essa afirmativa contraria o senso comum e a concepção neurológica tradicional da dor, que diz que, quando nos machucamos, nossos receptores da dor mandam um sinal de mão única ao centro da dor no cérebro e que a intensidade da dor percebida é proporcional à gravidade da lesão. Pressupomos que a dor sempre fez um relatório preciso dos danos. Esta visão tradicional remonta ao filósofo Descartes, que via o cérebro como um receptor passivo da dor. Mas essa visão foi derrubada em 1965, quando os neurocientistas Ronald Melzack, canadense que estudou membros fantasmas e dor, e Patrick Wall, inglês, que estudou a dor e a plasticidade, escreveram um artigo mais importante da história da dor. A teoria de Wall e Melzack afirmava que o sistema da dor é espalhado pelo cérebro e pela medula espinhal, e longe de ser um receptor passivo da dor, o cérebro sempre controla os sinais de dor que sente. Sua teoria do portão de controle da dor propunha uma série de controles, ou portões, entre o local da lesão e o cérebro. Quando são enviados do tecido danificado pelo sistema nervoso, as mensagens de dor passam por vários portões, a partir da medula espinhal, antes de chegarem ao cérebro. Mas essas mensagens só viajam se o cérebro lhes dá permissão, depois de determinar que elas são importantes o bastante para serem transmitidas. Se a permissão é recebida, um portão se abrirá e aumentará a sensação de dor, permitindo que alguns neurônios se ativem e transmitam os sinais. O cérebro também pode fechar um portão e bloquear o sinal da dor, liberando endorfinas, o narcótico produzido pelo corpo para atenuar a dor. A teoria do portão faz sentido em todo tipo de experiências de dor. Por exemplo, quando as tropas americanas desembarcaram na Itália na Segunda Guerra Mundial, 70% dos homens que ficaram gravemente feridos contaram que não sentiam dor e não queriam analgésicos. Os feridos no campo de batalha, em geral, não sentem dor e continuam combatendo. É como se o cérebro fechasse o portão para manter a atenção do soldado em batalha concentrada em como se livrar do perigo. Só quando ele está seguro é que os sinais da dor podem passar ao cérebro. Há muito tempo, os médicos sabem que um paciente que espera ter sua dor aliviada com um comprimido frequentemente a tem, embora tenha tomado um placebo que não contém medicamento algum. Exames do cérebro, por IRMF, mostram que durante o efeito placebo, o cérebro diminui suas regiões responsivas à dor.
Quando uma mãe acalma o filho machucado, afagando e falando docemente com ele, ela está ajudando o cérebro da criança a diminuir o volume de sua dor. O nível de dor que sentimos é determinado em grande parte por nosso cérebro e nossa mente, nosso estado de espírito, nossas experiências passadas da dor, nossa psicologia e a gravidade que julgamos ter nosso ferimento. Wall e Melzack mostraram que os neurônios de nosso sistema de dor são muito mais plásticos do que imaginávamos, que os mapas importantes da dor na medula espinhal podem mudar em resposta à lesão e que uma lesão crônica pode fazer as células do sistema da dor dispararem mais facilmente, uma alteração plástica deixando a pessoa hipersensível à dor. Os mapas também podem aumentar o campo receptor, passando a representar mais da superfície do corpo, aumentando a sensibilidade à dor. À medida que os mapas mudam, os sinais de dor em um mapa podem transbordar pelos mapas da dor adjacentes e podemos desenvolver dor reflexa. Quando nos ferimos numa parte do corpo, mas sentimos a dor em outra. Às vezes, um único sinal de dor reverbera por todo o cérebro e assim a dor persiste, mesmo depois que o estímulo original cessou. A teoria do portão levou a novos tratamentos para bloquear a dor. Wall foi co-inventor da estimulação elétrica transcutânea do nervo, que usa a corrente elétrica para estimular neurônios que inibem a dor, ajudando a fechar o portão. A teoria do portão também deixou os cientistas ocidentais menos céticos a respeito da acupuntura, que reduz a dor, estimulando partes do corpo, em geral distantes do local onde a dor é sentida. Pareceu possível que a acupuntura ativasse neurônios que inibem a dor, fechando portões e bloqueando a percepção da dor. Melzack e Wall tiveram outro insight revolucionário. O sistema da dor inclui componentes motores. Quando cortamos um dedo, por reflexo, tendemos a pressionar a área machucada, um ato motor. Por instinto, protegemos um tornozelo ferido, encontrando uma posição segura. A posição ordena: não mova um músculo até que o tornozelo esteja melhor. Estendendo a teoria do portão, Ramachandran desenvolveu sua ideia seguinte: a dor é um sistema complexo, sob controle do cérebro plástico. Ele assim resume: a dor é uma opinião sobre o estado de saúde do organismo, não uma mera resposta reflexa à lesão. O cérebro reúne evidências de muitas fontes antes de provocar a dor. Ele também disse que a dor é uma ilusão e que nossa mente é uma máquina de realidade virtual, que vive o mundo indiretamente e o processa em segunda mão, construindo um modelo em nossa cabeça. Assim, a dor como a imagem corporal é um construto de nosso cérebro. Uma vez que Ramachandran pôde usar sua caixa com espelho para modificar uma imagem corporal e eliminar um fantasma e sua dor, poderia ele também usá-la para eliminar uma dor crônica num membro real? Ramachandran pensava que talvez pudesse remediar a dor crônica de tipo 1, vivida num distúrbio chamado distrofia simpática reflexa, que ocorre quando uma lesão menor, um hematoma ou uma picada de inseto na ponta do dedo, torna um membro inteiro tão dolorido que o sistema de proteção evita que o paciente se mova. O problema pode durar muito tempo depois da lesão original e, em geral, torna-se crônico, acompanhando por desconforto, ardência e dor agonizante em resposta a um leve afagar ou roçar da pele. Ramachandran teorizou que a capacidade do cérebro de reorganizar-se plasticamente provocava uma forma patológica de proteção. Quando nos protegemos, evitamos que nossos músculos se mexam e agravem a lesão. Se tivéssemos de nos lembrar conscientemente de não nos mexermos, ficaríamos exaustos e cometeríamos deslizes. Nos feriríamos e sentiríamos dor. Agora suponha, pensou Ramachandran, que o cérebro antecipe um movimento errado
provocando a dor um momento antes que o movimento aconteça. Entre o instante em que o centro motor lança o comando para se mexer e o instante em que o movimento é realizado. Que melhor maneira de o cérebro evitar o movimento do que se assegurar de que o próprio comando motor provoque a dor? Raman Chandran passou a acreditar que o comando motor nos pacientes de dor crônica é embutido no sistema da dor e, assim, embora um membro tenha se curado, o cérebro ainda provoca a dor quando envia um comando motor para mover o braço. Raman Chandran chamou essa condição de dor aprendida e se perguntou se a caixa com espelho podia ajudar a aliviá-la. Todos os remédios tradicionais tinham sido tentados nesses pacientes: interrupção de conexão nervosa para a área dolorida, fisioterapia, analgésicos, acupuntura e osteopatia inutilmente. Em um estudo realizado por uma equipe que incluía Patrick Wall, o paciente foi instruído a colocar as duas mãos na caixa com espelho, sentando-se de modo a poder ver o braço bom e seu reflexo no espelho. O paciente depois movia o braço bom e o braço afetado, se possível, livremente por 10 minutos, várias vezes por dia, por várias semanas. Talvez o reflexo do movimento, que ocorria sem a iniciação de um comando motor, estivesse induzindo o cérebro do paciente a pensar que seu braço ferido podia se mexer livremente sem dor, e talvez esse exercício estivesse permitindo ao cérebro aprender que a proteção não era mais necessária, desconectando assim a ligação neuronal entre o comando motor para mover o braço e o sistema da dor. Os pacientes que tinham a síndrome da dor há apenas 2 meses melhoraram. No primeiro dia, a dor amainou e o alívio durou mesmo depois de encerrada a sessão com a caixa. Depois de 1 mês, eles não sentiam mais dor. Os pacientes que tinham uma síndrome de 5 meses a 1 ano não se saíram tão bem, mas perderam a rigidez nos membros e puderam voltar a trabalhar. Aqueles que tinham dor há mais de 2 anos não conseguiram melhorar. Por quê? Uma explicação era de que esses pacientes, de longo prazo, não moveram os membros protegidos por tanto tempo que os mapas motores do membro afetado começaram a desaparecer. Mais uma vez, o use ou perca. Só permaneciam as poucas ligações que eram mais ativas quando o membro foi usado pela última vez, e infelizmente eram ligações para o sistema da dor, assim como os pacientes que usavam gesso antes de amputações desenvolveram fantasmas paralisados, onde seus braços estavam um pouco antes da amputação. Um cientista australiano, G.L. Mosley, pensou ser capaz de ajudar os pacientes que não tinham melhorado usando a caixa com espelho, em geral, porque sua dor era tão grande que eles não conseguiam mover os membros na terapia do espelho. Mosley pensou que podia provocar a mudança plástica, reconstituindo o mapa motor do membro afetado com exercícios mentais. Ele pediu a esses pacientes para simplesmente imaginarem mover os membros dolorosos, sem executar os movimentos, a fim de ativar a rede motora cerebral. Os pacientes também olhavam imagens de mãos para determinar se eram esquerda ou direita, até que pudessem identificá-las com rapidez e precisão, uma tarefa que notoriamente ativa o córtex motor. Mostraram-lhes mãos em várias posições e pediram-lhes para imaginá-las por 15 minutos, 3 vezes ao dia. Depois de praticar os exercícios de visualização, eles fizeram a terapia do espelho e, com 12 semanas de tratamento, a dor tinha diminuído em alguns e desaparecido na metade deles. Pense em como isso é extraordinário para a dor crônica mais excruciante, todo um novo tratamento que usa a imaginação e a ilusão para reestruturar plasticamente mapas cerebrais, sem medicamentos, agulhas ou eletricidade. A descoberta de mapas da dor também levou a novas abordagens para a cirurgia e ao uso de medicamentos contra a dor. A dor fantasma pós-operatória pode ser minimizada se os pacientes receberem bloqueadores nervosos ou anestésicos locais que agem sobre os nervos periféricos
antes que a anestesia geral os coloque para dormir. Os analgésicos administrados antes da cirurgia, não só depois, parecem prevenir a mudança plástica no mapa cerebral da dor que pode travar na dor. Ramachandran e Eric Ausler mostraram que a caixa com espelho é eficaz em outros problemas, como pernas paralisadas de pacientes de derrames. A terapia do espelho difere da de Taube, pois induz o cérebro do paciente a pensar que ele está movendo um membro afetado, e assim começa a estimular os programas motores do membro. Outro estudo mostrou que a terapia do espelho era útil na preparação para um tratamento do tipo Taube, de um paciente severamente paralisado por derrame, que havia perdido o uso de um lado do corpo. O paciente recuperou parte do uso do braço. A primeira ocasião em que duas novas abordagens, baseadas na plasticidade, a terapia do espelho e a terapia SIM, foram usadas sequencialmente. Na Índia, Ramachandran foi criado num mundo em que muitas coisas que parecem fantásticas aos ocidentais comuns. Ele sabia sobre yogis que aliviavam o sofrimento com meditação e andavam descalços sobre carvão em brasa ou se deitavam em pregos. Ele viu religiosos em transe colocando agulhas através do queixo. A ideia de que os seres vivos mudam de forma era aceita pela maioria. O poder da mente para influenciar o corpo era considerado certo, e a ilusão era vista como uma força tão fundamental que era representada na deidade Maia, a deusa da ilusão. Ele transpôs esse assombro das ruas da Índia para a neurologia ocidental, e seu trabalho inspira questões que mesclam as duas coisas. O que é um transe, senão um fechamento de portões da dor dentro de nós? Por que devemos pensar que a dor fantasma é menos real do que a comum? E ele nos lembrou de que ainda é possível fazer grande ciência com uma simplicidade elegante.